Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nossa 7ª aula de História Eclesiástica 2. Já oramos, como de costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Graça e paz. É com muita alegria que vamos continuar falando aqui sobre a história da igreja. Estamos falando sobre a Idade Média. Na última aula, trabalhamos bastante ali sobre a dinastia Merovíngia e a dinastia Carolíngia, e falamos bastante sobre aquela fase importante que é o Sacro Império Romano Germânico. E foi muito interessante, foi muito útil, porque podemos ver como a Carlos Magno foi importante para o cristianismo na Europa, ali, né, por volta do século IX até o século XIX. A influência dele se propaga por mais 1000 anos, ou seja, poderíamos dizer que a nomeação de Carlos Magno como o imperador do Império Romano Germânico, ou Teutônico, fez com que houvesse a preservação do cristianismo na Europa, houvesse novamente um retorno ao romanismo, no sentido do Império Romano, das tradições. Foi um período de glória, de expansão, e foi, eu diria, bem significativa aquela aula. Hoje, eu estava trabalhando bastante sobre o tema do Império Bizantino, mas na última aula eu terminei falando sobre o feudalismo. E eu continuei estudando bastante sobre esse assunto e achei importante, antes de entrarmos no Império Bizantino, a pauta de hoje vai ser, de fato, o feudalismo, vai ser essa fase, né, que inicia-se ali logo depois de Carlos Magno. No entanto, eu quero fazer um paralelo também, mais uma vez, com vocês, mostrando a importância do feudalismo, a importância da burguesia, a importância da realeza naquele período. Então, hoje a pauta vai ser o feudalismo, a burguesia, a realeza, o reavivamento ocidental, e, por último, a gente vai trabalhar na expansão do cristianismo bizantino, e aí a gente vai entrar um pouco já no Império Bizantino, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, hoje a gente vai voltar um pouco ao tema do feudalismo, e, como eu disse há pouco, para que a gente entenda bem os nossos irmãos da Idade Média e o cristianismo da Idade Média, aquele contexto, quando eu falo nossos irmãos, eu estou me referindo aqui no aspecto da cristandade, e principalmente também daquilo que a gente sabe que sai dali, né? É claro que naquele período ali já estava o romanismo em ascensão, logo, não é a nossa igreja, né? Mas eu estou falando aqui como povo cristão, como cristandade. Para a gente entender bem aquele período, eu achei importante a gente trabalhar ainda no feudalismo, explicar um pouco melhor esses meandros, os detalhes, e eu não tenho dúvida que vai ser muito boa a aula em função disso, tá bom? É claro, a gente vai estar usando os livros textos do Justo Gonzalez, né? Se Deus permitir, hoje a gente termina o volume 3, a partir da próxima aula a gente já começa o volume 4, estaremos utilizando também o cristianismo através dos séculos, estaremos utilizando também um pouco do material também do Daniel Hopes, que eu separei para vocês aqui, principalmente o volume 2, tá? E também separei para vocês 2 outros materiais que eu peguei na internet, mas eu achei muito bom e eu vou estar passando para vocês. Um é um vídeo do canal do YouTube chamado Lobo Conservador. Eu vou estar utilizando bastante o material dele, ele vai falar sobre o feudalismo. E outro material é uma breve resenha sobre o feudalismo, que eu também peguei esse material no site historiaestudio.com.br, baixei ali um PDF, achei muito legal, e
eu não tenho dúvida que vai ser muito boa a nossa aula de hoje, tá bom? E, como sempre, as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar utilizando essas aulas depois, revendo esse material. São utilizadas também, são gravadas essas aulas também para que futuros alunos em EAD possam estar utilizando essas aulas como parte do seu currículo. E também gravamos para que muitos cristãos espalhados aí, onde quer que essas aulas cheguem, possam ser edificados por esses temas, possam ser esclarecidos e abençoados, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, como é prático, vamos ler no texto bíblico que está em Malaquias, capítulo 2, versículos 5 a 9. Eu já vou até compartilhar aqui para vocês, na minha Bíblia em Kindle. Leia para nós, por gentileza, Malaquias 2, do 5 ao 9. Aqui está. Leio sim. Por favor. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe as dei para que me temesse, e ele me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Até aí, Diogo. Obrigado, viu, Diogo? Esse é um texto, né, Malaquias, como vocês sabem, é um texto muito forte, é uma chamada à consagração, é uma chamada à purificação de quem? Principalmente do que ele começa dizendo aqui no capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. E eis que eu vos reprovarei a posteridade e espalharei sobre o vosso rosto esterco, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com isso sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem o texto que você leu. Então, aqui Deus está trazendo os sacerdotes de novo à consagração, porque aqui é Velho Testamento, é o último livro do Antigo Testamento, mas o povo também tinha praticado mais uma vez o quê? E os sacerdotes, o afastamento de Deus. Tanto os sacerdotes quanto os levitas, que eram a família de Levi, que eram os pastores de Israel, eles tinham se distanciado. E Deus agora usa Malaquias para, em primeiro lugar, fazer um concerto com quem? Fazer um concerto com os sacerdotes, com os levitas, porque eles eram os líderes espirituais do povo, logo, eles realmente se voltando para Deus, o povo também se voltaria. E aqui no versículo 7, eu queria destacar mais uma vez esse versículo, porque diz, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Deixo esse texto ao coração dos irmãos, porque Deus espera dos seus líderes, dos pastores do seu povo, um posicionamento de fidelidade, em primeiro lugar, com ele. E, naturalmente, quando esses homens são levantados com essa piedade, eles conduzem um rebanho também piedoso. Mas se os sacerdotes se perdem, o povo, com certeza, se perderá. E não foi outra coisa senão o que aconteceu aqui na Idade Média. Nós já trabalhamos sobre isso, nós vimos que, infelizmente,
muitos dos líderes religiosos tinham se distanciado da palavra de Deus, tinham se aproximado da política, tinham se aproximado da filosofia, tinham se aproximado agora de uma vida ao lado dos reis e governantes, e assim começaram a conduzir aquele povo. E essa é a história, em síntese, da Idade Média. É claro que teremos as exceções, não podemos generalizar. Hoje mesmo, no final dessa aula, quando formos falar um pouco sobre o cristianismo bizantino, vou mencionar aqui aquela questão iconoclasta. Hoje a gente vai começar a trabalhar, no final da aula, sobre o Império Bizantino. No entanto, como a nossa proposta, que é a história eclesiástica, é a história da igreja, os nossos olhos têm que estar voltados para isso. Nós não podemos desprezar que houve pessoas, sim, que foram sérias com a Bíblia, mas, infelizmente, o paganismo, a tradição do romanismo foi muito mais forte nesse período. E hoje, nessa aula sobre o feudalismo, em especial, o feudalismo, a gente vai entender um pouco melhor o porquê as pessoas se permitiam pensar como a maioria. Porque, enquanto eu fazia minhas lições de casa, eu fiz uma pergunta que eu queria deixar para vocês. E aqui eu estou lembrando vocês que a gente está trabalhando no século IX, século X, a gente já vai ver as cruzadas, depois a gente vai ver ali, né, o papado na sua maior expressão, e fica uma pergunta, e qual é essa pergunta? Por que aquelas gerações da Idade Média se permitia ser conduzida pela cabeça de outros, ou pela cabeça dos seus líderes? Porque muitos camponeses, muitos trabalhadores, muitos soldados, muitos palacianos, e até mesmo pessoas da realeza, eram conduzidos, ora pelo Papa, ora pelo bispo, ora pelo rei. Na aula passada, a gente falou bastante sobre Carlos Magno, ele foi um rei muito ilustre e um imperador muito ilustre. Ele foi alfabetizado depois, mas ele era um gestor brilhante, e ele, então, consegue unir novamente ali o que nós chamamos do Império Romano, aquilo que outrora eram os bárbaros, reinos divididos, ele unifica, lembrando que ele é descendente dos francos, mas ele também restaura a cultura, ele cria uma harmonia, cria uma força. Nós vamos ver já no texto que eu separei para vocês, ele tenta, inclusive, unir-se com o Império Romano do Oriente. Olha que interessante, Carlos Magno tenta fazer isso, ele tenta inclusive, fazer essa aliança em casamento, mas não dá certo. E, de qualquer forma, o que eu quero dizer, por que as pessoas, na sua grande maioria, aqui, vão começar a agir a partir ali do ano 600, do ano 500 e 600 em diante, porque eles vão começar a ser conduzidos pela cabeça dos outros, e eles não têm esse ímpeto de ruptura, como era na patrística, ou como foi aqui no Velho Testamento. Por quê? Então, eu faço essa pergunta para vocês aqui, né? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês. Por que não só aquele povo, logo ali, depois de Carlos Magno, mas um pouquinho antes dele também, nos dias, né, de Gregório o Grande, e também depois de Carlos Magno, por que essas gerações da Idade Média eles se permitiam ser conduzidos pela cabeça de outros, pela instrução de outros? O que os faziam agir assim? O que vocês acham? O que você acha, Diogo? O que você acha, Maísa? Olha, pastor, difícil falar, né? Difícil falar. O que os levava de... Pensando um pouco sobre isso, a necessidade, talvez, a gente sabe que naquele período, né, a política, as pessoas que estavam assim no comando da política, eles conduziam com um braço forte, né, as pessoas.
E talvez ficar longe de tudo isso, né, poderia ser um sinônimo de fraqueza. Por isso eles se davam e se deixavam influenciar de tal maneira. Mas não sei, é É apenas um difícil, não é? pensamento, sabe? É difícil, não é? Chegar a uma conclusão. É óbvio, irmãos, Sim. estamos aqui numa aula, né, de história eclesiástica, mas o estudo de hoje, Gil, para aqueles que desejarem, é claro, eu acho que chega a ser uma boa dissertação de mestrado, essa ideia, e quem sabe até uma tese de doutorado. Eu desconheço, como vocês sabem, eu não sou da área, sou um teólogo, né? E um estudioso do tema, mas não sou historiador, então, mas é interessante. Por isso que eu quis voltar. Eu não quis ir direto para o Império Bizantino, eu quis voltar de novo sobre o tema do feudalismo, porque é difícil a gente chegar a uma conclusão, porque a gente, quando começa a ver ali a patrística, eles estavam dispostos a morrer. Aí nós temos os apologetas, né, que são os pais da igreja ali, principalmente aqueles grandes pensadores, como na teologia chamada Era de Ouro da Patrística, Agostinho, né, Jerônimo, Crisóstomo, tantos outros brilhantes, e de repente muda-se tanto, e não somente a liderança, mas o povo não, porque antes o povo era piedoso e os líderes eram mais piedosos. Agora a gente vê uma religião em que o que importa é dar certo e todo mundo segue ali as instruções dos outros e tudo no balaio do cristianismo, do império, e fica essa pergunta, por que eles não agiam na contramão? Por que eles se deixavam levar? É difícil de dar uma resposta, né, Gil? Mas talvez por conta da corrupção, assim, de tudo que vinha acontecendo no Império, a corrupção da palavra verdadeira, né, da doutrina em si, isso, assim, com o passar do tempo, levou ao enfraquecimento do espírito, né, dentro de cada Da um fé, né? deles. E aí acabava que eles se voltavam mais para a política e para as coisas que eram referentes à sociedade, né? Queriam que Eu, as coisas se dessem melhor na sociedade, eu e vou, isso talvez foi um fator. culminou em tudo isso. Eu vou até ser mais complacente, Gil, eu não vou dizer corrupção. Eu vou dizer o seguinte, a acomodação daquela nova religião, Pode daquelas ser, novas práticas. E também, sim. já antecipando, eu queria que a Maísa falasse, Maísa, mas o que você acha, Maísa? Para eu não é, eu queria ouvir da irmã. A irmã tem alguma ideia sobre isso? Não? Ah, acho que vou bem pelo que o irmão Dio está falando mesmo, né? Acho que falta de firmeza mesmo, de espírito, ou de posicionamento, não sei. É difícil, né, filha? É difícil. Uhum. Mas como eu disse, Gil, mas não sendo aqui complacente, viu, com os erros doutrinários, não é isso, mas entendendo o contexto deles. Sim, havia uma complacência, uma acomodação pela nova religião, mas aqui, logo depois da queda do Império Romano no Ocidente, que se lembrem disso, todo mundo, o Império Romano cai, mas o Império Romano cai no Ocidente, o Império Romano não vai cair no Oriente só vai cair, né, lá para o século, né, quinto, né, aliás, 15º, ou seja, então, o Império Romano ele continua no Oriente, ele só cai no Ocidente. Então, lembram, essa questão das guerras que foram estabelecidas, das trocas de governos, das novas invasões, ora invasões bárbaras, depois invasões muçulmanas, depois uma retomada agora dos francos, ou seja, e agora uma expansão com o novo ou sacro Império Romano Germânico. Percebam, aqui, querendo ou não, eram muitos momentos de guerra. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Carlos Magno, ele participou de mais de 50 investidas em batalhas, e ele liderou, se não me falha a memória, salvo engano, mais de 30 em que ele estava em campo de batalha. Perceba, era um momento de muitas batalhas. Logo, Gil, eu diria que, na realidade, o povo, os líderes religiosos e os monarcas passavam por esses momentos de transição muito grande. Então, havia essa acomodação, não só pela covardia, mas era um mix também de sobrevivência. Sabe aquela questão, quando a gente olha para a história,
a gente está fazendo cortes na história, mas a gente está olhando o quê? Século VI, VII, VIII, IX, Décimo, XI, são 500 anos de história. São 500 anos de acontecimento. É muito tempo para a gente julgar, falar eles foram fracos. Por isso que, na minha opinião, a resposta vai estar, sabe aonde? Vai estar aqui, ó, no feudalismo, na burguesia e na realeza. E é claro que quando a gente fala tudo isso, a gente vai colocar aqui também na força do quê? Do papado, né? Então, e quando eu falo papado, eu estou colocando aqui a religião pura e simplesmente. Por quê? A resposta vai estar nesse novo formato. Por quê? Eles muitas vezes tomavam decisões para o povo ser beneficiado. Podem ver que, por exemplo, quando os francos ali tem aquela retomada, como nós vimos, né, com o antecessor de Carlos Magno, que o Papa vai e o coroa o prefeito como o novo líder franco, querendo ou não, ali, por exemplo, já começa a ter uma característica muito importante. Por quê? Porque, olha só, é a união do Papa, do líder religioso, agora nomeando o rei, dando aquela ideia até do Velho Testamento do quê? De unção. No momento em que também agora Carlos Magno ele é nomeado, porque eu estava me referindo, né, aos Pepínidas, né, no Carlos Martel, que ele foi elevado de prefeito, ele foi elevado para no caso, monarca. E agora vem o Papa e coroa Carlos Magno como que o imperador. Ou seja, percebam a figura papal da religião. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente une... É uma une... aprovação da religião, na verdade. Isso. Né? Quando a gente pega agora a religião, Gil, quando a gente pega também essa ideia desse novo sistema que vai surgir, já existia, a gente vai trabalhar hoje, mas ele vai nascer, ele vai aflorar, principalmente aqui logo depois de Carlos Magno, que é o feudalismo. Aí depois vem a burguesia e depois surgindo, retomando de novo a força da realeza. O que acontece? A gente começa a entender que as pessoas elas se permitiam ser conduzidas por líderes fortes, por uma questão de sobrevivência, porque foram momentos muito tempestuosos. Então, essa pergunta, né, por que aquelas gerações da Idade Média se permitia ser conduzida por outras? Ou mesmo, quando eu falo do papado, aqui a gente tem que colocar os monastérios, os abades, é porque todos eles eram figuras de autoridade. E com o estabelecimento do feudalismo, e é isso que eu achei muito interessante, por isso que eu falei, puxa, eu preciso hoje falar com os irmãos, o feudalismo, principalmente, ele começa, né, alguns historiadores vão falar que é agora, a partir do século IX, por volta ali dos dias de Carlos Magno. Mas outros historiadores vão mostrar o seguinte, que o feudalismo ele já existia sob um outro formato, mesmo lá com os vândalos, ou melhor, com os bárbaros. E com a invasão bárbara, ali ele já teve, vamos dizer assim, em Roma, já teve uma característica que já foi formando ali um tipo de sistema feudal com outros nomes. Então, de fato, como um sistema social, econômico e político, ele vai ser estabelecido, assim, logo aqui, durante o novo Sacro Império Romano Germânico. Mas, perceba, olha que interessante. Então, era uma questão de sobrevivência, porque quando a gente aprendeu na escola sobre essa questão do feudalismo, a gente aprende sempre com uma visão crítica de quem? Da Revolução Francesa, de que o sistema feudal era exploratório, era uma coisa maligna, era uma coisa da Idade Média, até mesmo esse termo Idade Média, ele é regado de preconceito, assim como a Idade das Trevas, ou Era das Trevas, também temos preconceito. Porque eu sei que foi um período difícil que os habitantes, né, do Ocidente passaram, assim como do Oriente,
mas é a nossa história. Então, percebam, eles, na realidade, a resposta vai ser o feudalismo, a burguesia, a realeza e o papado. Mas, na realidade, a resposta é porque essas gerações eram frutos do meio. Não estou sendo complacente com eles, mas eu estou entendendo um pouco o porquê eles se tornaram como chegou a ser. Então, hoje a gente vai estar trabalhando um pouco mais detalhadamente sobre isso, e eu vou pegar emprestado aqui algumas figuras, né? Ó, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui essa figura, olha que interessante. Essa figura aqui é o resumo de todo esse sistema feudal. Olha que legal. Eram tempos muito difíceis, né? Muito difíceis, Ju. Por isso que é muito fácil a gente colocar agora num balaio e condenar tudo, mas, ó, Gil, aqui, e Maíssa, e demais alunos, né, que hoje, infelizmente, faltaram vários alunos, mas olha só, se os muçulmanos tivessem dominado a Europa, o mundo seria muito pior. Concordam ou não? Com certeza. Com certeza. Ah, E sem sim, com medo de errar. certeza. Sem medo de errar. Os muçulmanos, num primeiro momento, até quando eles chegam ali na Península Ibérica, na França, e eles dominam a França, e perceba, eles dominam a França ali, pedaço da França, não a França totalmente, mas França, não, desculpa, a Espanha, né? Eles dominam, eles entram ali e eles continuam ali por mais 700 anos, dominando. Olha que, que interessante. A França, a Espanha deixa de ser católica, a grande maioria do território passa a ser muçulmana. Num primeiro momento foi tudo bem, mas depois, nas outras conquistas muçulmanas, foram conquistas muito radicais. Então, perceba, aqui, sem fazer mérito, e aqui a gente tem que ser fiel àquilo que de fato aconteceu. Essas esses modelos que Deus permitiu com que existisse na Europa, mesmo que no contexto religioso para nós era pagão, mas foi menos mal do que se fosse, por exemplo, o próprio muçulmanos. Entende? Então, perceba, quando a gente olha a história nua e crua, a gente tem que até agradecer a Deus porque sobreviveram ali na história medieval ainda os católicos, porque se fossem os muçulmanos, possivelmente todo esse acervo que a gente teve de patrística, muita coisa a gente teria perdido, porque era costume, não no começo das conquistas muçulmanas, mas depois, eles destruírem tudo, como vocês viram, inclusive recentemente aqui, até alguns anos atrás, alguns grupos radicais muçulmanos destruindo tudo que é de outra cultura que não tem a ver com o Império Muçulmano. Então, percebam como que é interessante isso. Então, é bom quando a gente olha a história assim. Agora, mais uma vez, fique bem claro e registrado, não estou concordando com o que os padres, os papas, a igreja se enveredou. Não, ali eles erraram muito. Mas com relação à humanidade, com relação ao respeito, com relação à monarquia, com relação a muitas outras coisas, a Europa se tornou a Europa que nós conhecemos e o Ocidente se tornou essa democracia livre por causa de Carlos Magno e por causa de todas essas conquistas que eles tiveram. Isso a gente não pode negar, tá bom? E aqui, falando até mesmo do movimento do feudalismo, num primeiro momento é muito ruim, mas no segundo momento foi bom também. Por quê? Porque o feudalismo, olha só que interessante aqui. Aqui é um breve resumo, vou até ampliar aqui para vocês. Olha que interessante aqui. Né? Só lembrando que o feudalismo ele tinha essa característica de ser dividido entre nobreza, como está aqui nesse desenho, ó, nobreza, o clero e os servos. Né? Mas olha só, então, percebam, foi uma descentralização de poder. Querendo ou não, foi uma descentralização de poder. Querendo ou não, de uma certa forma, depois vindo a burguesia, depois vindo a realeza, uma retomada de novo na realeza francesa e inglesa, querendo ou não, preparou o mundo para o quê? Para a reforma protestante e para o quê? Para a democracia.
podem ver que ainda hoje, em muitos países europeus, tem realeza, mas são realezas com governo compartilhado. Então, quando a gente fala do sistema feudal, né, eu tirei esse material aqui do todamatéria.com.br, é muito interessante esse gráfico, né? A gente aprende um pouquinho melhor, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Mas assim, quando se iniciou o feudalismo, essa pirâmide, assim, o clero, ele, na verdade, ele tinha mais poder do que a nobreza, né? Sim, sim, ele tinha, mas ali já Aí isso começa. depois, esse daí já é o desenvolvimento já do feudalismo, Exatamente, né? exatamente. É que quando a gente fala do feudalismo, né, Gil, a gente já joga tudo, coloca dentro do mesmo pacote, mas perceba, Gil, você vamos imaginar aqui, logo depois da queda do Império Romano, tá? Os bárbaros invadem Roma, muitas pessoas que moravam nas cidades, o que acontece com elas? Elas vão para onde? Voltam para onde? Voltam para o campo. Então, logo depois da invasão bárbara, o que acontece com as pessoas? Elas vão voltar para o campo. E agora, ali no campo, concorda, Gil? Vamos imaginar aqui, nós estamos no Alto Tietê, plantando, sobrevivendo, né, em São Paulo, capital metrópole, ali, os bárbaros dominando. A gente está vulnerável para uma outra investida de poder de outro rei. Então, os feudos, na sua realidade, mesmo que tenha sido centralizado aqui na nobreza, entre o rei e o clero, mesmo assim, havia um certo protecionismo ao povo. Concorda? Havia uma centralidade de poder, mas havia uma Sim. proteção ao povo. Ou seja, a própria população, ora, poderia ser explorada, como foi explorada, tanto por alguns senhores feudais, mas também pelos burgueses mais para frente, mas num primeiro momento, em alguns momentos, eles conviveram em certas harmonias, em uma certa regularidade. Então, a gente, quando faz um apanhado da história, a gente não pode jogar tudo colocado da mesma forma, entendeu? A gente já vai voltar aqui para o resumo, né? Esse resumo vai ser muito bom. Deixa eu só passar aqui para você rapidamente, né? Essa ideia, né? Poder, né? Aqui a gente remete à ideia logo do cristianismo institucionalizado, em que tanto o líder como o papa, os bispos, trabalhavam junto com os reis, né? Logo depois temos a nomenclatura. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Nesse material que eu peguei do vídeo, né, o Lobo Conservador, ele fala uma frase muito interessante. Quando a gente põe como Era das Trevas, a gente não vê beleza em nada. A gente não consegue enxergar os pontos altos e os pontos baixos, né? Só um último detalhe, irmão, só para a gente ver como a gente é preconceituoso muitas vezes. Podem ver, irmãos, podem falar o que for, mas a Idade Média, as construções dos castelos na Europa se perpetuam até hoje. Não é assim? Podem ver que foi um período de apogeu de construções, grandes edificações. Até hoje é um ponto turístico, é um ponto admirado. Percebam, quando a gente olha para esses momentos da história, a gente tem que lembrar que, em muitos momentos, o povo viveu também em certa harmonia com a realeza, em certa harmonia também com a religião, mesmo sendo uma religião que tinha se enveredado agora para o paganismo, mas ali, principalmente no Ocidente, houve, e também no Oriente, ali em Constantinopla, no Reino Bizantino, houve uma certa harmonia. Os persas não conseguiram dominar, os muçulmanos não conseguiram devastar, né? Percebam que aonde os muçulmanos chegaram, a história é diferente. A história mostra conquistas, mas o progresso do povo não foi o mesmo, né? Então a gente tem que fazer esses cortes aqui com as suas devidas proporções, né? Tá bom? Tudo bem até aí, Gil? Tudo bem, Maís? Beleza, tudo bem. Né? Então, o feudalismo ele nasce, mas antes mesmo dele nascer, né, nesse sistema piramidal que a gente sabe que ele existe, aqui nesse material
que eu peguei para vocês, uma breve resenha sobre o feudalismo, só lembrando, né, tem o castelo, tem o campo, tem aqueles que trabalham, né, dentro dessa pirâmide, né, tem a nobreza, tem o clero e tem os servos. Mas olha só que interessante aqui também. Essa pirâmide, ela exemplifica muito bem isso que você disse, Gil. Na realidade, era uma pirâmide, os feudos, eles nascem principalmente aqui. Deixa eu aumentar para vocês esse desenho. Né? Na realidade, é visto da seguinte forma: o rei, que era o suzerano dos suzeranos, ou seja, era a alta nobreza, príncipes, duques, condes, marqueses, etc. É daí onde surgem essas terminologias. Né? Aí tem o alto clero, que vem os cardeais, bispos e também a gente pode colocar aqui até o Papa. Aí depois, dentro dessa primeira separação, tem o médio clero, que também tem os abades, as abadesas. Quem são os abades? Recapitulando, né? Os abades são os líderes dos monastérios. Lembrando que aqui os monastérios aqui já tinham passado por todo aquele processo. E ali vem outros membros também que faziam parte desse médio clero, do caribado, das paróquias ricas e etc. E também da parte mais real, da realeza, tinha a média nobreza, que eram os cavaleiros e a nobreza de toga, aqui, dentro dos conselheiros. O que os cavaleiros faziam, irmãos, dentro dessa ideia? Esses cavaleiros, eles davam a proteção para o povo. Então, perceba, era importante para o povo. Então, na realidade, aqui, o feudalismo, ele nasce aqui principalmente nessa sociedade mais nobre, né? Então, o que acontece? Aí vinha também a baixa nobreza, que era o fidalgo, e também tinha o baixo clero, que eram os frades, os padres, as freiras, os monges, né? Ou seja, a última camada desses líderes religiosos e também da realeza. Aí aqui vinha a segunda fase, que é essa fase agora do povo, que aí, dentro do povo, não pense assim que era, mas eram os ricos, os comerciantes, os banqueiros, proprietários das terras agrícolas, que eles tinham o quê? Uma relação direta com quem? Com esses cavaleiros, porque quem é que protegia esses povos? Eram os cavaleiros. Então, percebam que era uma relação de troca aqui. Né? Depois vai surgir a burguesia. Quando, mais para frente, a gente vai ver que esses próprios comerciantes, já que era subdividido, eles começam, em algum momento, aí já é mais o século XI, o século XII, principalmente com as expansões marítimas, esses comerciantes, eles começam agora a vender parte do seu produto e comprar de outros lugares, e é por isso que retoma aqui e nasce esse movimento chamado da burguesia, porque eles agora começam a lucrar mais, porque no primeiro momento, o que acontece no sistema feudal? Todo o comércio ele tinha um propósito. Qual era o propósito? E aí é muito interessante a gente entender esse momento. Já explico isso daqui para vocês. Então, as camadas agora vêm, primeiro nível, né, que é os comerciantes, banqueiros, proprietários de terra agrícola. A baixa burguesia vem os artesãos, profissionais liberais, lavradores com terras, etc. E, por último, vinham os pobres, que seriam os camponeses, os domésticos e trabalhadores urbanos. Então, lembram que raramente uma pessoa de uma camada passava para outra camada. Mas voltando, porque eu estava falando aqui que esse é um período muito curioso e depois nasce a burguesia. Porque o que acontece nesse período, irmãos? Olha só, havia esse favor onde o suzerano dava certa proteção ao seu vassalo e, ao mesmo tempo, o vassalo tinha deveres com esse suzerano. Mas aonde entra a grande questão e por que eu estava falando há pouco para vocês aqui? Por que ele se submetia a isso? Era um gesto de idolatria? Não, não tem nada a ver com idolatria no primeiro momento. O que tem a ver aqui... Opa, desculpe. Deixa eu até voltar aqui para cá. O que tinha a ver aqui, irmãos, era o seguinte: tinha a ver com sobrevivência.
essa relação aqui. Quem mora na corte eram os privilegiados, e vocês têm que lembrar que as autoridades religiosas, mesmo que eles estivessem aqui também nos seus monastérios, eles estavam diretamente ligados ao poder que havia na corte. Mas os donos de terra, que no caso seriam os grandes, vamos supor, senhores feudais, então eles estavam ligados, eles faziam essa ponte direta entre os trabalhadores mais simples e, ao mesmo tempo, quem? Os reis. Então, por que isso era importante nesse período, irmãos? E por que eu estou gastando esse tempo aqui para a gente entender a mentalidade de domínio? Porque nesse período de invasão de todos os lados, os mares ali do Mediterrâneo foram comprometidos. Fica claro agora para a gente? Então, perceba, aquilo que outrora havia uma comercialização livre no Império Romano, agora isso foi tudo prejudicado, porque ali no norte da África e até a Península Ibérica, que é a Espanha, era do domínio muçulmano. Os muçulmanos queriam contra-atacar aonde? O novo Império Romano. Assim como queriam contra-atacar e invadir Constantinopla. Tinha os persas querendo também dominar Constantinopla. Tinha outros povos mais acima que queriam também esse domínio. Ou seja, percebam que aqui foi um período de subsistência. Eles não tinham muita opção. Então, tudo que eles faziam, eles comercializavam entre eles e eles negociavam entre eles. Se não fosse isso, não havia como eles estavam ali simplesmente, eles não tinham o que fazer. Então, o comércio era um comércio básico, mas era necessário para eles sobreviverem nesse período. Quando a gente começa a entender um pouco esse período da história, a nossa crítica baixa muito. E aí a gente entende o porquê eles até agradeciam terem cavaleiros que protegessem e uma nobreza que tinham essas terras, porque o que acontece? Tanto essa baixa nobreza, quanto essa média nobreza, quanto a alta nobreza, eram os donos das terras, que davam para essas pessoas o direito do quê? Delas plantarem, delas comercializarem, e assim havia uma economia favorável em todos aqueles períodos. Por isso que esse sistema se torna muito importante. Quando a gente olha na história, a gente olha de uma forma piramidal, onde essa corte governa juntamente com a religião e juntamente com os reis, e fica uma coisa muito fria. Mas quando a gente olha as cenas e começa a compreender que tanto esses monges estavam ligados aos que governavam, mas tinham soldados que protegiam o povo, e todos eram uma cadeia de subsistência, a gente começa a entender o porquê eles agiam assim. Mas, como eu tinha dito para vocês, ao fazer minhas lições de casa, meus irmãos, eu aprendi que, na realidade, logo nas invasões bárbaras, lá no Império Romano, logo depois das invasões bárbaras, o povo que morava nas cidades foram para o campo. E ali começa, então, a nascer um sistema que era chamado colonato. O que era o colonato em si? Senão uma maneira em que os governantes davam parte da terra a certas pessoas para que eles plantassem, colhessem, e assim a economia girasse naquele momento, entendeu? Então, percebam que o colonato ele já era algo que já existia. Vêm as invasões bárbaras, né, e aí há uma mudança na configuração. Depois que os bárbaros se levantam e invadem, entre os germânicos, existe uma nova classificação, que é os comitatos. O que os comitatos faziam? Olha que interessante. Eles eram praticamente soldados que eles protegiam a sua área, a sua redondeza. Então, logo na sequência, depois da queda do Império Romano, começa essa relação entre um senhor e aquele que serve esse senhor. E por essa razão, desculpem, por essa razão, não estou conseguindo aqui. Por essa razão, a gente começa a compreender
como as coisas elas vão se desenvolvendo, irmãos, e como elas vão se potencializando, né? Olha só, e aí é onde nasce praticamente, logo na sequência, essa esse período chamado de período feudal ou feudalismo, que é praticamente uma união dos colonatos com os comitatos. Os comitatos, eles praticavam as conquistas das outras terras. Então, percebam, irmãos, como esse período, a gente começa a entender uma relação muito, muito curiosa aqui, e querendo ou não, mesmo que o rei e mesmo que a liderança religiosa praticasse, né, ali um certo domínio, e realmente praticava, mas foi muito importante na história. É aí onde nasce aquilo que a gente está falando agora, que é a vassalagem. O que seria a vassalagem no primeiro momento, como eu mencionei para vocês, naquele primeiro desenho lá da pirâmide? É a dependência do vassalo em relação ao suzerano. Ou seja, mas tudo isso era entre os nobres. Voltando aqui, meus irmãos, voltando aqui, a suzerania, ela nasce principalmente aqui, nessa parte de cima da pirâmide. Depois, ela se expande para cá. Mas, então, na realidade, a suzerania, ela nasce, como eu mencionei há pouco, ela é um pouco mais, né, não é uma coisa assim tão básica, né? Ela nasce principalmente entre a liderança, entre os nobres. E o que era o feudo, propriamente dito? Era um território concedido pelo soberano ao vassalo. Então, percebam, irmãos, vamos aqui, hipoteticamente, tá? Hipoteticamente, vamos imaginar aquele período de Carlos Magno. Aquilo foi um momento de muita paz. Quando, de novo, os francos deixam de ser um reino e agora se tornam um império, mais uma vez houve um momento de pacificação. Podem ver que logo depois que Carlos Magno parte e os seus filhos não conseguem dar continuidade ao seu império, e ali começa um novo problema de novo. Ou seja, esses períodos de transição eram muito difíceis, eram muito complicados. E os senhores feudais também sofriam, e o povo sofria muito mais. Percebam como aquilo que a Bíblia fala, né? Quando um rei justo governa, o povo é abençoado, ou seja, em períodos de paz, há uma prosperidade melhor sobre a terra, né? Interessante, né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Vilas, né, pastor? O feudo eram vilas. Exato, o feudo eram vilas, exatamente. E nessas vilas, eles se mantinham, não tinha a necessidade da moeda, até porque o comércio era feito em espécie, por causa... Percebam, não é que foi perceba que até nisso, historicamente, quando a gente fala Era das Trevas, a gente fala é um período de trevas, porque eles não tinham mais comércio com moedas. É óbvio, irmãos, estavam cercados tudo que era lado, muçulmano embaixo, né? Mongol em cima, persa do outro lado. Ou seja, é uma complexidade muito grande. E sem contar as disputas internas, né? Então, essas vilas, ao mesmo tempo que sobrava, como a gente vai ver agora aqui, tinha toda no caso, né, claro que dentro dessas vilas e desses feudos, né, havia os suzeranos e um estava ligado ao outro e o rei era o suzerano dos suzeranos, né? Então, e o imperador, é claro, era o principal desses suzeranos, né? Quando havia ainda o império. Então, é muito interessante isso, né? Porque o suzerano, ele tinha uma obrigação, ele promovia a proteção aos seus vassalos. Ou seja, e aqui, quando a gente pega aqueles filmes medievais, Gils e Maíssa, fica muito mais claro, né? Quando um suzerano não era muito cuidadoso, aqueles vassalos eles saíam dali e iam para outro lugar, porque eles falavam, esse suzerano não nos protege. E como qual era o pacto que se fazia? O pacto se chamava homenagem, era o nome que se dava, quando uma pessoa criava uma aliança entre um vassalo e um suzerano, ele dizendo, eu vou te proteger, e o vassalo dizendo, eu estarei trabalhando
em sintonia contigo. Então é muito interessante quando a gente começa a entender, e por que eu estou falando tudo isso, irmãos? E aqui a gente compreende perfeitamente o momento da igreja e o porquê a igreja se tornou tão dependente. Infelizmente, qual que é a crítica que eu faço aqui, irmãos? Infelizmente, eles se enveredaram para o paganismo, eles se enveredaram para uma religião pagã. Mas se não fosse isso, a gente poderia dizer que o cristianismo teria aflorado muito mais aqui, nesse período. Agora, em contrapartida, o catolicismo, mesmo pagão, ainda foi 1000 vezes melhor do que o Império Muçulmano, ou quem sabe os persas, ou quem sabe os mongóis, entendeu? Percebam que o Ocidente e o mundo conseguiu se tornar melhor por causa desse modelo, mesmo sendo precário, mas vai ser ele que vai desencadear a reforma protestante, e a reforma protestante também podem ver que a reforma protestante ela é descentralizada, né? Podem ver que aqui vai ter várias normas na apostila que eu separei para vocês. Vocês vão compreender muito bem o que era o rendeiro. Quem era o rendeiro? Era essa pessoa que trabalhava prestando serviço, né, aos seus governantes. Então, assim, é um período bastante curioso, né? A gente começa a entender vários desdobramentos, né? Havia terras exclusivas do Senhor, terras exclusivas do povo, por exemplo, os engenhos eram para usos específicos. Então, quando a gente pensa de uma forma geral, graças a Deus por isso, porque, querendo ou não, foi um período em que também houve subsistência ao povo, as pessoas, com as suas dificuldades, elas foram vivendo, foram subsistindo, e aqui, logo depois, como eu disse, logo depois, com a retomada do comércio e com a expansão do comércio, é onde nasce aquilo que a gente conhece como burguesia. Esses senhores feudais, agora eles se sentem mais poderosos. Já que era descentralizado o governo com o rei, eles começam a tomar muito mais frente e a fazer comércios, e aí é onde nasce essa questão comercial com muito mais projeção, e por essa razão, logo depois das cruzadas, os reis eles trazem de volta esse poder, principalmente na França e na Inglaterra, o quê? Essa questão do domínio, porque esses senhores feudais, eles estavam fortes, mas eles estavam controlados num primeiro momento. Depois que vira a burguesia, é como se eles perdessem aquele controle. E agora, então, juntamente com a igreja e principalmente a monarquia, traz de volta esse poder para quê? Para descentralizar os burgueses, porque os burgueses, num primeiro momento, eles começam a comercializar, mas o povo também vira massa de manobra dos burgueses. E aí, o povo agora, eles estão dando atenção aos reis, porque, imagina, é mais ou menos assim, quando você está literalmente sem um poder maior que te represente melhor, então esse povo, ao invés deles estarem debaixo do senhor feudal ou dos burgueses, eles vão pedir ajuda agora aos reis. Então também há uma retomada dessa questão da reorganização, né, da realeza. E ali, por volta do século XIV, o feudalismo ele sucumbe, né? Ele já não se subsiste mais. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, a síntese que eu queria ter trabalhado com vocês é essa. Eu vou apenas passar aqui para vocês e deixar como material extra para vocês depois lerem esse material aqui, para a gente fechar esse bloco. É aqui. Deixa eu compartilhar outro material aqui para vocês, que é esse daqui. Esse material eu vou compartilhar e mandar para vocês no grupo de vocês, nosso grupo, ó. Esse material que é História Estúdio, muito bom, eu achei uma explicação muito objetiva, então eu peguei esse material porque a grande maioria dos livros vão mostrar que o feudalismo nasce agora,
depois do Sacro Império Romano Germânico. Mas, na realidade, ele só é uma reconfiguração daquilo que já existia. Lembra, irmãos, que na história dos impérios antigos haviam as plantações no Nilo, ou seja, em certas medidas, né, aquilo que nós vimos há pouco como aqueles termos, né, comodato, aquelas nomenclaturas, aquilo sempre existiu em vários impérios, né? Não pensem vocês que, por exemplo, o feudalismo ele é algo que acontece na Idade Média, mas o colonato e o comitatus, falei errado há pouco, colonato e o comitatus, de certas formas e de outras maneiras, sempre existiram nos reinos no passado, inclusive entre o povo judeu. Podem ver que Boaz, ele está ali plantando, Ruth vai pegar, colher ali dentro do terreno de Boaz. Percebam, de certas medidas, cada cultura tem os seus colonatos, tem os seus comitatos. Em cada período da história, eles se apresentam de uma outra forma, debaixo de uma outra hierarquia, né? Cada período da história apresenta de uma forma, tá bom? Então, agora voltando aqui ao assunto. Esse material que eu separei para vocês, leiam depois, ele vai dar essa síntese muito boa, mostrando, né, todas essas divisões, como que eles faziam, por exemplo, né, os impostos que eram cobrados, como que se deveria compartilhar as terras, o manso servil, o manso senhoridal, né, senhorio, aliás, aqui outras, a maneira em que eles se subdividiam, tá bom? Aqui é muito legal, esse artigo eu passo para vocês, porque eu acho que vale a pena vocês conhecerem mais. E voltando, e concluindo agora aqui esse assunto, né? Porque eu quis tratar um pouco sobre ele. Porque é agora que a gente começa a compreender a cabeça daquelas gerações. Aquelas gerações, elas viviam sobre uma certa dependência dos seus líderes. Por essa razão, tanto o rei quanto o papado, religião, davam um tom de tudo. E a única coisa que a gente lamenta é a maneira em que o cristianismo se enveredou para o paganismo, e aí é o grande problema. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Algum acréscimo de alguma coisa que vocês viram ou queiram falar? Não, ficou beleza. Tá bom? Então, quando a gente entende um pouco melhor o feudalismo, a burguesia, como se aplicava no seu dia a dia, a gente começa a entender como aquele povo era fruto do meio, e logo, se na economia, no comércio, no trabalho eles agiam assim, por que seria diferente na religião? Por que seria diferente na questão política com o rei, com o príncipe, com a corte? Perceba. Então, isso estava muito na cultura daquele povo. Ser liberto disso era muito difícil. Podem ver que da transformação do feudalismo para a burguesia não foi do dia para a noite. Então, essas evoluções elas foram acontecendo, né? E graças a Deus pela Reforma Protestante, porque ali foi uma ruptura profunda nesse sistema, muitas vezes feudal e burguês também. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? A providência de Deus, na verdade. Sim, Gil, e quando a gente quer, por exemplo, antecipar, né, a reforma protestante ali no século IX, é óbvio, né? Na última aula, inclusive, eu mencionei sobre Carlos Magno e falei, poxa vida, mas olha, parecia um rei cruel, matando todo mundo, mas me permite até algumas ressalvas, né, Gil? Se nós fôssemos daquele império, a gente ia querer um rei que não atacasse os muçulmanos? Sejamos honestos. A gente ia querer ter um rei que, não, vamos pregar para os muçulmanos enquanto eles estão ali devastando todo mundo? Ou a gente ia falar, não, rei, vamos orar sim. Vamos orar, o senhor vai lá, vamos orar pelo exército, vão lá e
que Deus abençoe e que vocês vençam as guerras. Sejamos honestos. A gente não ia fazer isso? Sim, claro. Claro, a gente tem hora que a gente olha, né? Porque graças a Deus nós somos fruto da reforma protestante. A gente não tem esse viés bélico, belicoso, né? Mas a história vai sendo remontada e a gente tem que lembrar que muita coisa aconteceu. E quando a gente joga pedra sem entender um pouco aquele período, a gente não está sendo coerente com a verdade, com aquele momento, né? É claro que, graças a Deus, a gente vive como vive, e o desejo é continuar orando para que o mundo continue mais pacífico, para que os debates sejam intelectuais, sejam diplomáticos, sejam econômicos e nunca bélico. Mas se uma hora algo belicoso, algo tirânico surgir, que a nação, né, a nossa nação, tenha como se resguardar e contra-atacar, porque senão toda a nossa história e todas as nossas conquistas podem ser dizimadas por um grupo lunático que queira, né, levantar uma nova religião sem que a gente possa ter liberdade. E aqui também fica uma máxima para nós cristãos. Se nós, né, tivermos a chance de expandir, que seja como cristãos, nunca seja fazer guerra em nome de Cristo, porque a gente está aprendendo que na história aqui, diferente e até aqui fica um pouco melhor a compreensão das cruzadas, não estou legitimando as cruzadas, mas a gente entende aonde vai ligar tudo isso, que são nas cruzadas, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, né? Não tem como evitar. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Podemos dar uma pausa? Podemos. Então tá bom. Pergunta, Maísa? Não, pastor. Então tá bom. Vou dar uma pausa aqui, vamos para o nosso intervalo, a gente volta em minutos, tá bom? Uhum. Tá joia.